O que é o pensamento marxiano? Ele é um conjunto de ideias, análises e métodos desenvolvidos por Karl Marx com a colaboração de Friedrich Engels, voltado para compreender a sociedade, a história e o poder sob uma perspectiva crítica e transformadora. Ele se diferencia do marxismo como doutrinas posteriores. Esse termo refere-se ao próprio pensamento de Marx. Principais fundamentos. Primeiro, o materialismo histórico. A base da vida social não são ideias, crenças ou valores, mas condições materiais de existência, como as pessoas produzem o que precisam para viver. A estrutura econômica, o modo de produção, determina a organização social, as leis, a cultura, a religião e a política. A história avança por meio de conflitos entre classes sociais, gerados pelas contradições do modo de produção vigente. Segundo, uma crítica ao capitalismo. O trabalho humano é a fonte de toda a riqueza. No capitalismo, o trabalhador vende a sua força de trabalho por salário, enquanto o dono dos meios de produção apropria-se do mais-valia, o valor extra criado pelo trabalho, mas não pago ao trabalhador. Isso gera alienação/estranhamento, porque o trabalhador se separa do que produz, do próprio trabalho, da sua essência criativa e dos outros. É um sistema dinâmico, mas com contradições estruturais que levam a crises recorrentes. Terceiro, objetivo prático. O pensamento marxiano não é apenas uma forma de entender o mundo, mas de transformá-lo. Ele defende a superação do capitalismo por uma sociedade sem classes, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção e na distribuição conforme as necessidades. A diferença entre o pensamento marxiano e o marxismo. No pensamento marxiano, as ideias originais são de Karl Marx. E o marxismo são as correntes, escolas e doutrinas que se desenvolveram a partir do seu pensamento ao longo do tempo. O materialismo histórico e a dialética são os dois pilares fundamentais do método de análise marxiano, que trabalham juntos para explicar a dinâmica da sociedade e da história. O materialismo histórico é a visão que explica a história e a sociedade a partir das condições materiais e não de ideias, espírito ou acaso. O princípio central. A base real da vida social é a forma como as pessoas produzem os meios para sobreviver, alimento, moradia, ferramentas, etc. Estrutura e superestrutura. A estrutura seria o modo de produção, as forças produtivas e as relações de propriedade, que é a base determinante. E a superestrutura seriam as leis, a política, a religião, a cultura, as ideias, que surgem e se moldam conforme a estrutura econômica. E o motor da história. As contradições entre o desenvolvimento da produção e as relações sociais existentes se manifestam na luta das classes. A dialética. Ela é um método de raciocínio que analisa a realidade em movimento em suas contradições e transformações contínuas. A base. Tudo existe em relação, sofre mudança e carrega contradições internas, oposições que geram o movimento e a evolução. O seu esquema clássico seria tese, antítese e síntese. Uma realidade gera sua oposição e do confronto surge uma nova realidade mais desenvolvida. A diferença hegeliana. Enquanto Hegel via a dialética como o movimento da ideia/espírito, Marx a aplicou ao mundo material, daí o nome dialética materialista.
E como os dois funcionam? O materialismo histórico diz o que impulsiona a história, as condições materiais e a luta das classes. A dialética explica como ocorre esse movimento, por contradições, tensões e transformações sucessivas.